Fala turma, começando aqui mais um programa do Ruralmente Podcast. E antes da gente começar, quero agradecer os nossos patrocinadores. E a Nutri Rações é a patrocinadora master do nosso programa. A Nutri tem um recado para vocês. Olá, eu sou o Carlos, nutricionista da Nutri Rações. Estou aqui para falar com vocês sobre o inverno que se aproxima. A época de maior escassez de pasto na nossa região se concentra entre os meses de junho e setembro, sendo comum ocorrer perda de peso dos animais e baixo desempenho reprodutivo. Neste período, temos a necessidade de fornecer alimentos ao rebanho que complementem a forragem produzida nos pastos, garantindo desta forma que nossos animais ganhem peso e apresentem um bom resultado reprodutivo. Também é nesta época que se concentram as engordas em confinamento e semi-confinamento. A Nutri possui uma linha completa de rações, proteicos e proteicos energéticos para cada situação e categoria animal, garantindo ótimos resultados para o criador nesta época do ano. Para maiores informações, entre em contato conosco. A Camila Guedes da eSolo e eSolo Digital também tem um recado para vocês. Olá novamente, pessoal. No vídeo anterior eu mostrei para vocês a importância da agricultura de precisão no processo de análise de solo. Agora eu quero mostrar o porquê contratar a eSolo Digital para realizar esse tipo de serviço na sua propriedade. A eSolo Digital é uma opção mais acessível, democrática e moderna para a contratação do serviço de análise de solo e agricultura de precisão. Você entra em nosso site, escolhe o tipo de serviço e análise e já consegue visualizar o preço de acordo com as opções selecionadas. Após a contratação, nossa equipe especializada de técnicos irá até a sua propriedade fazer a coleta das amostras de solo. Essas amostras serão enviadas para o laboratório e, após a liberação dos resultados, realizamos o processamento de dados com nossa tecnologia avançada e entregaremos os relatórios detalhados de forma digital. Nossa equipe está sempre à disposição para fornecer suporte e orientação. Queremos garantir que você tenha a melhor experiência. E é claro que nossa abordagem digital torna todo o processo mais conveniente, rápido e acessível, economizando tempo e recursos. Irrigação Carriel, há mais de 30 anos no mercado agrícola. A Irrigação Carriel é uma empresa especializada em implantação de sistemas de irrigação. A necessidade de otimização dos recursos produtivos com aumento de produtividade e redução de custos leva o produtor à adoção de tecnologias para a viabilidade do agronegócio. Este tem sido o objetivo da Irrigação Carriel, oferecer soluções para o aumento da rentabilidade dos empreendimentos na região sudoeste de São Paulo e leste do Mato Grosso do Sul. Irrigação Carriel, há mais de 30 anos no mercado agrícola. Quero mandar um abraço pro meu amigo Clebinho Mariotto da Oficina Picasso, a melhor oficina da região. E quero agradecer a Rádio Interativa, a rádio que todo mundo ouve. A rádio que está presente em 49 cidades e atinge 1,5 milhão de pessoas diariamente. Rádio Interativa, a rádio que todo mundo ouve. E para falarmos sobre o tema de hoje, inovação e sustentabilidade, irrigação inteligente Netafim, recebo aqui Michele Gonçalves, que é formada em administração de empresas e possui MBA em marketing e branding pela FIA. Possui mais de 20 anos de experiência atuando em empresas renomadas como Bunge, Natura, Down Foods, Vigor e Cooperativa Agroindustrial Olambra. E atualmente é diretora de marketing da Netafim Brasil. Michele, seja bem-vinda ao Ruralmente Podcast. Obrigada, Sidney. Estou bastante feliz em estar aqui. Obrigado por você ter aceitado participar com a gente, né? Até que enfim deu certo. É uma honra. É isso aí. E pra gente começar, a pergunta clássica, né? Conta a sua história de vida e carreira pra gente.
O agro foi um presente na minha vida, né? Eu trabalhei na indústria de alimentos muitos anos, 18 anos na indústria de alimentos, sempre no B2B. E sempre fui apaixonada por tudo que vinha por trás do alimento, né? Uhum. E um dia eu acordei e falei, uau, acho que eu quero trabalhar no agro. E aí o universo conspira, né? Eu acredito nessa parte que o universo conspira. E participei de um processo na Cooperativa Olambra, aqui em Paranapanema, Campos de Olambra. E me mudei de São Paulo para cá. E foi minha primeira experiência dentro do agronegócio para trabalhar na área do marketing, criar a área do marketing. A empresa estava passando por um processo de profissionalização. E foi uma experiência maravilhosa, né? E dizem que quem é picado pelo bichinho do agro não volta mais atrás, né? Pois é. E aí agora estou na Netafim, não conhecia nada de irrigação, nada. E também é outro presente estar na Netafim, porque é uma empresa incrível, com pessoas maravilhosas e que se preocupa com o futuro do mundo, né? Não só do agronegócio, mas do mundo. Porque sem água não tem mundo, né? Exatamente. Resumindo, é isso. É isso aí. A gente vai falar bastante sobre isso, né? Mas antes, pra gente entender da onde você veio, você nasceu em qual cidade, como é que foi a sua história até chegar na Cooperativa Olambra, como é que foi? Eu nasci em São Paulo, sou paulistana, minha família toda é de lá. Eu sou casada, tô há 18 anos com o meu marido, tenho 2 filhas. Trabalhei a vida toda em São Paulo, mas eu nunca fui fã de São Paulo, nunca fui aquela pessoa que ama shopping, que adora São Paulo, e eu sempre me vi muito no interior. Uhum. Né? E quando eu fui pra Olambra, de cara foi um choque, né? Você sai de São Paulo para ir para Olambra 2, você tem um choque. Mas eu me adaptei muito bem, a minha família também muito bem. Eu comecei trabalhando na área comercial como analista de vendas lá atrás, 8 anos numa multinacional de lubrificantes, graxas. E depois fui para o segmento de alimentos e desde então no marketing. Uhum. Então, muito focada em produto, em canal de distribuição, em inovação, olhando para frente, satisfação do cliente, até chegar na era digital, né? Que a era digital, posso dizer que eu cheguei aí na B Brasil, que é da marca Flashman. E desde então, a era digital tomou uma proporção muito grande. Hoje a gente não consegue viver sem ela e venho me especializando em tudo que diz respeito a marketing, né? Uhum. E o marketing é muito amplo. A gente fala muito que marketing digital, marketing comunicação, mas o marketing é muito amplo. Tudo que tem a ver com cliente é marketing. Você parar para pensar, tudo que chega até o cliente é marketing, né? O que eu vendo, como eu vendo, onde eu vendo é marketing. Uhum. Então eu busco muito essa questão de melhoria e de expansão na área de marketing. São muitos fatores envolvidos, né? Muito. E conta um pouco pra gente aqui, né? Você falou que você tinha um desejo de trabalhar no agro, né? Mas como que foi isso? Da onde que surgiu essa vontade de querer estar no agro? Como é que foi? Trabalhava com derivados de soja e de trigo, sempre, né? Pães, bolos, gordura. E aí a Bunge te aproxima um pouco disso, né? Porque a Bunge, ela tem uma cadeia dentro do agronegócio muito grande. Ela tem uma força no agronegócio. E desde a Bunge eu tinha muita curiosidade. Quando veio a proposta do agronegócio e falando da cooperativa, é muito mais focada em cereais, eu senti uma proximidade. Opa, olha lá, a soja e o trigo, vou aprender mais, né? E não era só isso, né? Lá eu fui conhecer algodão, fui conhecer sorgo, fui conhecer mais sobre citros, sobre outras frutas. Desenvolvi ração na cooperativa, que eu nem imaginava na vida que eu fosse desenvolver ração para quem desenvolvia pães e bolos. Olha só. De repente, 10 SKUs, unidades de ração, né? Para gado de corte, para gado de leite. E foi um universo muito intenso, porque a cooperativa, o termo cooperativa, o negócio cooperativa, para mim era muito novo. Uhum. Eu vim da indústria, né? Então, quando eu caí na cooperativa, é muito louco quando você pensa em cooperativa, porque o seu cliente é o dono da empresa. Diferente da indústria, né? Que você tem dono, você tem acionista, e aí você vai no cliente. A cooperativa não. O seu cliente é quem manda lá, porque ele é o cooperado.
E foram anos intensos, assim, foram anos para mim que valeram por muitos, porque eu aprendi muito e tive uma visão do agro que eu não tinha, né? A realidade do produtor. Hoje eu sou uma defensora do agronegócio, uma defensora do produtor rural. E pude ver de perto, né, o sofrimento. Eu vi uma matéria do Marcos Favas Neves, que ele fala que o produtor rural é uma indústria a céu aberto. E eu concordo muito com ele, porque diferente da indústria fechada, que você consegue ter um planejamento exato, o produtor não, né? O produtor, ele está em risco 24 horas. Pois é, só para dar um dado importante que até a Camila Guedes trouxe para a gente aqui, o sucesso da produção agrícola, ela está atrelada a 50% ao clima. Então você imagina, 50% você tem ali um certo domínio, mas 50% não. Um clima descontrolado agora, pois né? Que a gente não tem controle. Tava conversando ontem, tava 13 graus, hoje 33. E tem outros fatores também, né? O produtor, ele fica esperando o preço da soja, do milho. A soja que bateu R$200 a saca há 3 anos atrás, nunca mais bateu isso. Uhum. E os custos da produção dele aumentam. E como que ele investe? Ele investe em áreas, ele investe em tecnologia, será que ele espera para vender? Então, são vários fatores que também dependem da economia, né? A gente não vai falar de política aqui, mas é um fator que muda a vida do produtor diariamente também. Exatamente, e é isso, né, o que você acabou de comentar, que muita gente às vezes acaba não tendo essa noção de que o agro, uma fazenda, enfim, ele é uma empresa, né? Que a gente precisa ter o nosso financeiro, precisa ter o projeto de quando a gente vai produzir, por quanto a gente vai vender, como é que está o mercado, né? Não é só o boi no pasto, né? A soja ali na terra, né? Vamos dizer assim, não é. São muitos fatores que influenciam. Né? Eu participei de uma palestra do Tejon e ele trazia isso. Gente, vamos normalizar, vamos parar de achar que é uma coisa ou outra. É uma empresa como todas as outras e todos os departamentos das empresas também estão na fazenda. E é isso, tem pessoas, né? Os produtores têm pessoas, tem treinamento, tem processo, tem área de compras, tem tudo que uma empresa tem, é uma empresa, né? E assim como as indústrias que abrigam várias famílias ali trabalhando todos os dias, o produtor também tem essa responsabilidade. É isso aí. E uma dúvida aqui, quais fatores e competências que você destaca que foram importantes para o seu desenvolvimento profissional? Que a gente tem que concordar que você tem uma carreira, né, em ascensão, então divide com o pessoal aí que tem essa vontade de se espelhar em você. Eu acho que um dos fatores é entender o cliente, me colocar no lugar do cliente, escutar o cliente, entender a necessidade. E o outro fator é o canal de vendas, assim, por onde que você vende? Você vende direto? Então você tem que entender o processo de vendas. Você vende via distribuidor? Você tem que entender como o seu distribuidor trabalha, porque ele é a sua marca. Eu acho que isso é fundamental para a ascensão de carreira de qualquer profissional, independente da área, porque às vezes você fala assim, mas eu falo essa frase direto para as pessoas que convivem comigo. Numa empresa tem 2 cargos. Quem vende, quem ajuda a vender, não tem outro. Não importa qual que você faz numa empresa. Ou você vende ou você ajuda a vender. E se você ajuda a vender, quanto mais você conhece o processo de onde é a entrega do seu produto, mais você vai dominar aquilo e vai tentar fazer o melhor, e você vai também contaminar as pessoas em volta e as pessoas vão trabalhar melhor. Então resumindo, eu acho que entendimento do cliente e o canal por onde o produto chega, acho que são chaves, assim, para você ter um domínio maior do negócio. Perfeito. E quando a gente fala em vendas, a gente está automaticamente falando de marketing, né? E quando a gente fala de marketing, a gente fala também de comunicação. O mal do século. Exatamente. Eu queria que você destacasse para a gente a importância da boa comunicação. Eu acho que você deve ter já escutado várias vezes as pessoas falarem que as pessoas não se comunicam, né? Hoje a gente sofre, eu escutei um termo essa semana de uma pessoa que trabalha comigo, que é comunicação tóxica. E eu adorei esse termo, porque a gente é bombardeado por muita informação. Hoje mais ainda, na internet é real. A gente viu aquele avião caindo lá em Jundiaí. Pois é. Então, assim, a gente vê
países sendo explodidos. Então, a comunicação tóxica é esse excesso de comunicação que você não entende, mas você multiplica e você vai falando sem saber. Esse é o mal do século, né? Que a gente tem que conviver e, ao mesmo tempo, é a parte boa que te traz informação. Quando a gente vai para a comunicação direta, geralmente é você e mais uma outra pessoa. Você e várias pessoas. Se aquelas pessoas não estão entendendo o que você está falando, qual é a outra forma que você tem de falar, né? Dá para você hoje generalizar uma comunicação? Não dá. As pessoas entendem diferente, as pessoas são diferentes, elas sentem diferentes. Então, na medida do possível, porque a gente não consegue fazer isso com perfeição, a gente também está evoluindo, eu tento muito segmentar as pessoas com quem eu trabalho, com quem eu convivo, para tentar direcionar uma comunicação assertiva, né? É claro que muitas vezes eu falo uma coisa, a pessoa entende outra, tá? Isso é super comum. E aí eu volto e... Putz, mas como ela não entendeu o que eu falei? Como que eu posso falar diferente? A comunicação, ela tem que ser praticada todos os dias. Todos os dias, porque a comunicação não é o que você fala, na minha opinião. A comunicação é o que o outro entende. Perfeito. E quantas vezes, assim, você já falou alguma coisa e a pessoa entendeu outra? O WhatsApp é uma droga, né? Você escreve uma coisa, a pessoa tá num dia ruim, ou ela imagina que você tá falando de uma coisa, você tá falando amorzinho, a pessoa tá entendendo uma coisa totalmente torta, E né? quando escreve em caps lock? Então, você tá gritando comigo, então... E o mundo tá sensível, né? É um mundo... Hoje a gente vive num mundo mais sensível, então a comunicação nunca se fez tão necessária. Tão necessária. A gente tá no mês de setembro, que é o mês amarelo, né? Que é o mês que as pessoas lutam contra o suicídio. E o suicídio nada mais é do que falta de comunicação, né? Falta de ajuda, falta de empatia, falta de ouvir. E tem um ponto importante, né? A comunicação é ouvido também, né? Não é só a boca, né? Exatamente. Então, assim, o quanto a gente escuta de verdade pra gente se comunicar bem. É uma evolução diária, assim. Você tem filhos? Tenho 2 meninas, Valentina e Luísa. Aí é pior ainda, né? Porque a gente tem que fazer um exercício, eu tenho 2 também. Um exercício diário para escutar, porque às vezes a gente tá na correria do dia e você não escuta, e você tem a esposa, tem o marido e os filhos e os cachorros, e como que você escuta tudo isso e chega no trabalho e escuta mais 20 pessoas? É um exercício diário. Exatamente. Que é isso que eu ia te perguntar, né? Quando a gente fala em comunicação, não tem como a gente não pensar em liderança. Como que você enxerga a liderança hoje dentro das empresas, né? A gente falou no programa anterior sobre a liderança numa sociedade como um todo, né? Mas dentro da empresa, qual que é a importância de uma boa liderança? Para mim, a liderança é sinônimo de engajamento. Sem engajamento não tem liderança, sem engajamento não tem resultado. Então, eu conversando com uma grande profissional que eu admiro no mercado, a Cecília Martins, e a gente estava falando sobre estratégia, né? O que adianta você ter uma excelente estratégia se você não tem pessoas para executarem? E como essas pessoas executam? Através da liderança. E como a liderança engaja essas pessoas? Então, a liderança, para mim, ela é sinônimo de engajamento. É de engajamento, é de inspiração, é de colocar o time à frente, é de reconhecer as pessoas. A liderança, para mim, é muito importante. Eu tive muita sorte, assim, eu tive grandes líderes, grandes pessoas incríveis que passaram pela minha vida e que foram muito inspiradoras, assim. E cada empresa que eu passo, alguém deixa uma marca em mim super importante sobre liderança. Isso é muito legal. E pra gente entrar no nosso tema principal aqui, né? Conta pra gente a história da Netafim. É uma empresa consagrada, a gente sabe que ela é de Israel, mas você vai contar pra gente a história da Netafim, como é que... A Netafim é uma empresa de 60 anos. Então, você imagina que durante 60 anos muitas pessoas contaram quem é a Netafim, né? Então, eu vou ser mais uma dessas pessoas. Mas, em resumo, e sendo muito objetiva, a Netafim é uma empresa israelense que trouxe a tecnologia da irrigação por gotejamento, desenvolveu isso, ela é líder mundial dessa tecnologia. E quando você pensa em Israel, você pensa num deserto, né? Pois é. Então, assim, é muito louco você pensar que tinha um engenheiro que estava fazendo uma vistoria numa área, de repente ele viu uma vegetação no meio do deserto e foi lá ver o que era. E objetivamente, nada mais era a única vegetação ali, aquela área verde, era de um tubo que estava com um furo
e gotejava nessa planta. E aí foi onde teve a ideia de, uau, por que não fazer isso para irrigação, né, para agricultura? E assim surgiu a Netafim. No Brasil a gente tem 30 anos, mas de Netafim global a gente tem 60 anos. Olha só, e aproveito para te fazer mais uma pergunta. Você consegue dar para a gente um parâmetro geral sobre o setor da irrigação no Brasil e como a Netafim está inserida nesse mercado? O Brasil hoje, a gente sabe do potencial de agricultura no Brasil, é um dos maiores do mundo, mas a gente ainda está muito longe da irrigação, né? A maior parte das áreas do Brasil não são irrigadas. Ainda tem uma questão muito cultural, e quando a gente fala de irrigação, não estou falando de gotejo, estou falando de irrigação de modo geral. Ainda tem uma questão muito cultural de investimento, tem uma questão cultural de por onde eu começo? Eu tenho que fazer poço? Eu não tenho que fazer? O que é ortoga? Como eu peço? Para onde eu vou? É muito caro? Será que eu preciso? Mas quando a gente fala de como que vai estar o mundo em 2050? Como que a gente vai alimentar tanta gente? O mundo vai se autoalimentar? Hoje o professor Linneu, do RENAI, trouxe uma informação que o Brasil vai ser responsável por 50% da alimentação do mundo em 2050. E a gente não vai conseguir fazer isso expandindo terra. A irrigação é fundamental, não tem outro caminho. A gente precisa irrigar para a gente poder produzir mais, para a gente poder cuidar do solo, para a gente otimizar a água, para a gente verticalizar a questão das produções. E a Netafim globalmente faz isso muito bem. Assim, eu sou suspeita de falar, eu estou 6 meses na Netafim, estou completamente apaixonada por essa empresa. E hoje, como líder de mercado de gotejamento, a gente leva para o produtor essa preocupação com a sustentabilidade ambiental e do negócio. Porque são duas coisas diferentes, né? Como que você vai ver a sua fazenda daqui 30 anos? Seus filhos vão tomar conta? Como que vai ser? Vai ter água? Então, a Netafim se preocupa muito com isso, assim, dentro do contexto do mercado de irrigação. A gente vai falar um pouco também sobre sustentabilidade, nessa questão que o Brasil ele pode aumentar a sua produção, né? A gente vai entrar nesse tema, mas antes, fala um pouco pra gente quais são os principais produtos e soluções que a Netafim oferece. E aproveitar e mandar um abraço pro nosso amigo Alisson, né? Que teve na fazenda. Que não veio, pois né? Furou com a gente, hein? Mas ele, Alisson, ele tá triste, ele queria estar aqui, queria estar aqui. Ele me mandou um WhatsApp aqui, e o Alisson tá sempre com a gente na fazenda lá, um excelente profissional. Mas eu escolhi hoje só porque ele não ia vir. Ah, é? Só por isso. Pega a dica aí, Alisson. A Netafim é uma empresa que ela nasceu de projetos, né? Então, o gotejo, ele é muito democrático. Ele atende produtores pequenos, médios, grandes usinas, grandes indústrias, grandes projetos difíceis e complexos, fáceis. É uma empresa que nasceu de projeto. Então, um dos principais produtos é o serviço. Né? O serviço de fazer projetos especializados e personalizados. Com o tempo, a gente foi desenvolvendo canais de distribuição que vendem peças e partes, né? Que tem pequenos projetos, que fazem reparos nos produtores. E aí a gente desenvolveu uma cadeia com muitos outros produtos, e os principais produtos são os gotejadores, né? Os tubos gotejadores, os micros aspersores e os aspersores. Esses são os principais produtos da Netafim. Legal. Além agora de Digital Farming, né? Que a gente pode abordar mais pra frente, mas aí tem os outros produtos voltados para tecnologia. Legal, a gente vai falar também sobre o Digital Farming. Mas antes, tem uma pergunta aqui do Sávio Ribeiro, que é consultor de irrigação e manejo. E ele diz o seguinte: como funciona o gotejo subterrâneo? Eu vou explicar de uma forma mais simples, Sávio. Eu não sou agrônoma, não sou técnica, mas deixo aqui os canais da Netafim à disposição para qualquer dúvida que qualquer cliente tiver. O gotejo subterrâneo, ele é um tubo gotejador que ele fica aterrado abaixo do solo sobre uma profundidade. Cada projeto tem um aspecto diferente, dependendo da região, dependendo da cultura, dependendo da necessidade do produtor e da disponibilidade de água, obviamente. Então, eu tenho um tubo gotejador que tem um gotejador que vem com uma alta tecnologia aterrado embaixo, onde ele goteja e vai uma água qualificada direto para a planta. Praticamente é assim que funciona a questão da irrigação
por gotejamento subterrâneo. Perfeito. E estrategicamente falando, você acredita que o gotejo subterrâneo, existe uma simbiose entre o gotejo subterrâneo com o pivô, irrigação de pivô central? Porque se a gente pensar, 25% da área que está destinada para o pivô, ele não é irrigado. As famosas calcinhas. Famosas calcinhas, exatamente. Então, 25%. Se a gente pensar a nível nacional, hoje, em torno de 2 milhões de hectares são irrigados com um pivô central. Ou seja, temos aí para a Netafim um mercado de 500 mil hectares só nesse cenário, né? Você acha que é isso mesmo? O gotejo subterrâneo, ele não veio para competir com o pivô. Ele veio para ser uma simbiose ali, uma combinação para aumentar a efetividade da irrigação do produtor? Eu sou suspeita, mas eu vou tentar ser bem neutra para responder isso, tá? Na verdade, a gente pode trabalhar das duas formas. 100% gotejo ou trazendo harmonizado, né? A Netafim, ela trouxe esse conceito de harmonização, que é justamente a gente fazer essa irrigação das famosas calcinhas. E a gente na Netafim tem uma diretoria só para grãos e cereais e fibras, né? Tem uma diretoria, um time agronômico especializado, onde a gente harmoniza esses projetos já com os pivôs dos produtores, ou ele tem a oportunidade de comprar um projeto harmonizado. Que a gente garantir no final, o que a gente quer é que a área dele seja 100% irrigada, seja qual for a opção dele. Porque, como eu comecei, né? A Netafim defende a água, defende a sustentabilidade do negócio. Então, a gente vende isso. Olha, produtor, você vai... O payback disso, quando a gente faz junto ali do harmonizado, ele é muito rápido, né? Então, tem uma área que você está subaproveitando e que, se você tem 100%, você garante essa alta produtividade. Então, não veio para competir. São tecnologias totalmente diferentes, mas que dentro de grãos, que já é um mercado maduro de irrigação, e aí a gente tem que citar que é um mercado que já está mais tempo com pivô, faz total diferença. A gente tem grandes projetos de harmonizados em São Paulo, no Mato Grosso, em Goiás, e aí a gente vem crescendo a cada ano, se especializando em diferentes projetos, que é muito diferente da realidade do café, de citros, de HF, né? Assim, grãos tem uma particularidade muito grande, por isso que a gente tem uma equipe agronômica muito dedicada e muito capacitada para atender esses produtores. Bacana. E uma pergunta capciosa agora, hein? Ai. Como funciona a manutenção dos tubos gotejadores em top? Eu fiz essa pergunta pro Alisson e ele me respondeu, eu já sei a resposta, e por isso que faz jus ao nosso tema hoje, né? Que é irrigação inteligente. Não em top não, hein? Não, assim, a gente já teve casos, sim, de entopimento, obviamente, por uma questão de qualidade de água da fazenda, na sua maioria das vezes não entope. O tubo gotejador, ele é um negocinho super pequeno, né? Mas quando você abre ele tem muita tecnologia dentro, né? Ele tem uns labirintos por onde a água passa e a gente consegue filtrar a água. Eu tenho uma piscininha que cai... Você imagina uma coisa muito pequenininha que tem tudo isso. Aí uma piscininha que cai a água para gotejar, e ainda tem uma membrana que trabalha com a pressão da água. Olha só. Então eu tenho muita tecnologia ali para que isso ocorra da melhor forma. O que a Netafim faz como serviço é para fazer uma consultoria completa para o cliente. A gente já teve histórias da gente não fazer projeto porque a qualidade da água da fazenda não estava boa, né? E aí corria todo esse risco de não entregar o melhor, de entupir. E aí a gente teve que fazer um trabalho junto com o produtor para a gente otimizar essa água e poder, enfim, fazer o gotejo. Perfeito. Tem todo um estudo envolvido, né? Antes da implementação, né? O pessoal tem ido lá na fazenda lá, então... Tô ficando craque nesse assunto aí. E assim, eu tenho que mencionar, eu tô falando do time agronômico, eu esqueci de mencionar o time de projetos e de desenho, né? O time de projetos, a gente tem vários conflitos positivos com o time de projeto, que aí eu vou me colocar no papel de vendas, né? Vamos vender, e o time de projeto chega, analisa junto com o time agronômico, opa, peraí, para a qualidade tem que ser assim. Então, é um time muito sério que trabalha ali, olhando muitos detalhes, assim, de cada projeto que a gente trabalha dentro da Netafim. Perfeito. E esses tubos são fabricados no Brasil? O tubo gotejador, né, que vou falar grossamente, a mangueira, sim. A nossa fábrica é em Ribeirão Preto e você está convidadíssimo, intimado para conhecer. Opa, tava esperando você me intimar para ir. Intimado.
E os gotejadores que são atrelados ao tubo, eles são fabricados em Israel. Ah, legal. Secretamente em Israel. Perfeito. Mais uma pergunta. O gotejo subterrâneo, ele pode ser utilizado em todas as culturas agrícolas? Sim, pode. Como eu falei, ele é democrático, né? Ele pode... no Brasil, ainda não tem a cultura de utilizar para todas as culturas. A gente está fortemente em citros, café, HF total, em grãos também. A gente está em algodão também. Cana bastante forte, mas tem outras culturas, por exemplo, batata, dá para fazer? Lógico que dá. A gente ainda não faz muito no Brasil, mas fora do Brasil é muito comum. A Austrália faz muito, né, em batatas. Então, sim, pode ser usado em todas as culturas. Legal. Se a gente considerar hoje, se a gente ver a pastagem, a pecuária hoje utiliza menos de 1% da pastagem irrigada na pecuária hoje. A Netafim tem atuado nesse segmento? Sidney, eu adoro esse tema. Tô aprendendo, tá? A gente tem cases já no Brasil, mas os maiores cases estão nos Estados Unidos. Na Califórnia, por exemplo, a gente tem alguns cases incríveis que a fazenda fecha todo o ciclo sustentável através de irrigação em fazendas de agropecuária. Então, ela aproveita os resíduos do gado para fazer fertirrigação de fertilizante natural e irriga o feno que alimenta o gado. Então, isso é muito comum fora do Brasil. E aqui a gente tem grande potencial, porque a gente tem muitas fazendas de agropecuária, sem a gente contar com a indústria, né? Quando eu pego não vou falar a marca aqui, mas uma grande indústria de proteína, tem fazendas gigantescas em Goiás. Então, tem bastante potencial, como você mesmo citou. Pois é, é o que eu sempre falo aqui, né? Não tô batendo os pecuaristas, né? Tanto é que a minha paixão é a pecuária, mas nós pecuaristas precisamos investir mais em tecnologia, a gente precisa explorar mais esse campo que está disponível para a gente. Mas enfim, é um papo para uma outra entrevista. É um passo de cada vez, né? É isso aí, mas o produtor, o pecuarista está sentindo que ele precisa se tecnificar, senão vai ficar para trás. Não adianta ficar só na mão do mercado, a gente tem que produzir, tem que pilotar o custo, tem que aumentar a produtividade, então eu acho que é uma grande tendência. A gente tá você sabe, nisso. Quando eu fui desenvolver ração para gado de leite, na cooperativa eu fui conhecer algumas grandes fazendas de leite, de lactação, e eu fiquei assim abismada com a tecnologia, assim, eu vi produtores sem equipamento de irrigação, já aproveitando o residual do gado para fazer fertilizante, principalmente quando deu aquele boom entre Ucrânia e Rússia e o preço foi lá em cima, né? A questão da tecnologia para extração de leite, mantendo a qualidade de vida do animal e a qualidade do leite, né? O quanto eles se preocupam, o quanto os estudos já indicaram que quanto maior a qualidade de vida do animal, maior a produção, né? Perfeito. Então eu fiquei assim, eu acho que tem uma parte da agropecuária, como você mesmo falou, assim, que já está voltada para a tecnologia, olhando ali produção, otimização de recursos e fazendo o payback, né? Assim, eu vou investir, mas eu vou ter esse retorno. Perfeito, mas é como você pontuou agora, a bovinocultura de leite está muito na frente da bovinocultura de corte. A gente recebeu aqui o César Garcia, produtor de leite aqui na nossa região, deu uma aula pra gente aqui e é isso mesmo que você falou. O leite está na frente do corte, então fica a dica aí para os pecuaristas. Michele, qual a vida útil de um sistema de gotejo subterrâneo? Não tem um modelo, né? A gente tem diferentes projetos, diferentes culturas, mas geralmente a gente fala em 10 anos. Eu tenho produtores hoje, clientes que têm há 20. Né? Depende do manejo que ele vai ter ali. Depende do manejo, da escolha do projeto, porque o tubo gotejador, eu tenho ele com uma parede fininha, uma parede média, uma parede grossa. Então, isso também interfere no projeto, né? Uma parede grossa, ela tem maior durabilidade. Está muito atrelado com o que o produtor precisa. Mas, na média, 10 anos. E qual que é o payback médio de um projeto desse? A resposta é bem parecida também, né? Porque também depende do projeto, da necessidade, mas vamos falar aqui em torno de 4 anos. 4 anos 4 já anos. se paga. Eu tenho um projeto que se pagaram em 2, em 3.
né? Mas a média são 4 anos. Tudo depende, né? Depende da cultura, como é que vai... Tudo depende. Se você vai vender cacau, o preço do cacau tá valendo ouro, né? O payback dele vai ser muito mais rápido do que a soja. Você imagina? A soja a gente nunca mais teve R$200 por saca. Né? Assim, o algodão tá vindo não tá o preço que o produtor queria. Mas o algodão também não tá um dos piores preços, né? A gente vê a laranja tá com preço muito bom, o citrus tá com preço muito bom, o café, o produtor de café tá sorrindo. Né? Então depende muito da cultura, depende muito do desenvolvimento do projeto, mas em torno de 4 anos. Bacana. Segundo dados da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a irrigação no Brasil possui uma capacidade de desenvolvimento em torno de 79%. De que maneira a Netafim atua nesse desenvolvimento atrelado à sustentabilidade? Então tem como você disse, né? É uma atividade que dá para se expandir, tem campo para isso, mas a gente tem que pensar em sustentabilidade. Como é que a Netafim pensa nesse tema? A irrigação por si só, ela já é uma ferramenta que contribui com a sustentabilidade. Eu sempre insisto em dizer sustentabilidade ambiental e do negócio. Né? Ela já tem um uso menor de água, uma água mais precisa, uma quantidade certa, sem exagero. E tem um outro ponto que é importante. A irrigação por gotejo, ela gasta menos energia. Então você está ali em uma aplicação, uma forma, uma ferramenta única de aplicação de água na planta, você está gastando menos água e menos energia. Perfeito, você produz de maneira eficiente, né? Porque você está oferecendo para a planta a quantidade de água exata para a planta produzir, né, o que a gente espera, nem a mais nem a menos, então você não tem perda de produtividade nem você está colocando água a mais, né? Então já é uma maneira sustentável, você utiliza exatamente aquilo que a planta precisa e segundo dados da Agência Nacional de Água e Saneamento, há uma possibilidade de desenvolvimento de 79%, ou seja, tem muito campo ainda para poder desenvolver. Tem muito campo. E outra coisa que a gente fala muito de água, mas e o solo? Né? A gente precisa de um solo saudável, né? A gente precisa manter as matérias principais do solo e a irrigação contribui para que isso aconteça também. Então aí de cara a gente falou da água, da energia e do solo. Isso é uma prática sustentável. E o material utilizado na fabricação dos tubos gotejadores? Tem algum material reciclado? Como é que funciona? A Netafim, falando da Netafim, a gente tem parâmetros globais de usar percentuais de material reciclável de matéria-prima. Então isso já é uma prática sustentável. E a gente tem um projeto global que já é realidade. A gente tem uma fábrica, inclusive, uma nos Estados Unidos e uma no México, que são fábricas de produtos recicláveis. Então a gente tem um projeto chamado Regen, que a gente consegue ter ali os tubos gotejadores 100% de material reciclável, só que a questão de qualidade é muito alta, então qualquer projeto de reciclável tem que passar por Israel, a gente tem que mandar a amostra e a gente tem que esperar a aprovação para poder fazer isso, seja lá em qual país for. O Brasil ainda a gente não tem esse produto, a gente está caminhando, porque diferente dos outros países, a extensão territorial do Brasil é muito grande, né? Então você imagina, para eu ter esse projeto, eu preciso recolher os plásticos que eu produzo. Então imagina eu recolher isso na Bahia. A Bahia não é logo ali, né? A Bahia é um mundo, né? Imagina eu recolher de São Paulo para o Mato Grosso. Então a gente tem feito testes, a gente tem parceiros de recolhimento, de reciclagem, a gente ainda está em processo de teste, mas a gente não tem fábrica aqui no Brasil. Mas já é uma preocupação global. Então assim, Estados Unidos e México já atuam bem dentro desse cenário. Legal, não tem como ficar para trás, né? Não tem. Tem que acompanhar. Não tem, porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não pode só falar de água, né? A gente tem que ser responsável por aquilo que a gente produz. E a gente produz plástico. Né? Assim, a gente produz um plástico que dura mais, um projeto que fica 5, 10, 20 anos, mas como que eu recolho, como que eu transformo isso, como que eu ajudo também o meio ambiente. Então essa é uma responsabilidade que a Netafim tem, falando globalmente. Legal. Você comentou agora há pouco sobre o digital farming. Fala um pouco pra gente como que a Netafim atua. É realidade essa, né? Essa é uma realidade e tem uma dor por detrás disso, porque a maior parte do Brasil não tem conectividade. A Startse fez um evento onde ele mostra que só 23% da área do Brasil tem conectividade.
E ao mesmo tempo a gente vê as gerações chegando, querendo cada vez mais informação na palma da mão, querendo cada vez mais dados. Então a Netafim, assim como outras empresas, isso de defensivos, de fertilizante, de própria irrigação, não pode ficar para trás. Então a gente tem um departamento global em Israel, berço da tecnologia, onde é tudo desenvolvido por lá. E a gente faz o trabalho em cada país, né? O Brasil tem uma área de digital farming que fica abaixo do marketing. E a gente teve um grande lançamento na AgriShow, que foi o GrowSphere. O GrowSphere é um produto de alta tecnologia que faz toda a parte de monitoramento da água dentro da produção, dentro da fazenda do produtor. Então, o quanto você está usando de água, quantas vezes... o quanto precisa, o quanto já foi evaporado, o quanto ainda tem. Então a gente tem essa preocupação de levar dados para o produtor, né? Para ele poder cruzar com outras fontes que ele tem, que não seja só a questão da água. Então o Digital Farm já é uma realidade, né? E junto com o Digital Farm a gente também tem fertirrigação, né? Que são canais onde eu consigo não só usar fertilizante, a água é um meio, né? Ali pelo canal da água eu posso usar fertilizante, biológicos, defensivos, numa dosagem muito correta e mapear isso tudo via esse sistema. Então esse sistema te dá a dosagem correta, ele já deixa planejado quando você precisa, você liga e desliga no seu celular, tudo isso em tempo real. Então o produtor consegue em tempo real, via os canais de irrigação por gotejo, fazer todo esse tipo de manejo. E é o que a gente acabou de falar, né? O Digital Farming contribuindo para a sustentabilidade. Contribui. Utilizando os recursos naturais de maneira consciente, né? Não, total. E aqui não é uma questão de usar menos insumos, né? A gente, de nenhuma forma, né, tá afim prega usar menos insumos. A gente simplesmente entrega para o produtor aquilo que ele precisa real, né? Eu acho que a irrigação e as indústrias de insumos têm tudo a ver para fazer um trabalho em conjunto para melhorar cada vez mais e deixar cada vez mais a agricultura sustentável. É isso aí, você falou sobre a conectividade, né? Então, o Starlink, nosso Elon Musk tá aí, se não derrubarem, né? Se não derrubarem. Mas tá aí disponível e tá revolucionando. Só para trazer algumas informações aqui, segundo a FAO, o Brasil é responsável por alimentar em torno de 1 bilhão de pessoas no mundo, ou seja, 12% da população mundial. E estima-se que até 2050 o Brasil tem um potencial para alimentar 40% da população mundial. Acho que foi o Tejon, né, que disse, que estava comentando, né? Então, ou seja, é imprescindível que haja o uso eficiente da água, juntamente com a utilização da tecnologia a favor do produtor, em busca das altas produtividades, né? Ou seja, não tem como. Não dá pra gente ficar achando que a gente vai expandir terra, gente. Não dá, a gente tem que irrigar, né? O clima nunca esteve tão descontrolado, acho que essa é a palavra. Não dá pra prever. Você já viu o frio intenso em setembro? Você sai de uma laninha, já entra um El Ninho, acaba o El Ninho, já entra numa laninha. Quando que a gente imaginava que ia acontecer aquilo com o Rio Grande do Sul? Né, assim, quando as queimadas nunca foram tão intensas, assim. Eu moro em Ribeirão, eu fiquei assustadíssima com o que aconteceu no começo do mês, com a queimada em Ribeirão, queimando tudo. É claro, né, tem vários fatores, não vamos invalidar os responsáveis, né, mas claro que tem ali um pedacinho do clima. Perfeito. Você viu que até choveu no deserto, né, esses dias, né, então tá muito louco esse tempo, né? Você sabe, eu tava no Peru no começo do mês com alguns clientes e a gente chegou no Peru e falaram pra gente, aqui não chove, chove 70 milímetros por ano, nada, né? A gente ficou lá 5 dias, a gente pegou 4 dias de chuva, frio, muito frio, muito frio. E aí eles brincaram com a gente, olha, vocês trouxeram a chuva, já choveu o ano inteiro em 4 dias. Olha só. E que era um período que não chovia. Ou seja, é o que a gente está falando, né? Não é só no Brasil, né? O mundo está enfrentando essa eu acho que o mundo nunca pediu tanto socorro. Né? E se a gente não fizer alguma coisa agora, vai ficar tarde, né? Então eu insisto em dizer que cada um tem que fazer a sua parte. É isso aí. E a gente recebe aqui a pergunta da Camila Guedes, né? Que é a nossa querida Camila da eSolo e eSolo Digital.
E ela diz o seguinte: acredito que o grande desafio perante as mudanças climáticas é o manejo eficiente do uso da água. A Netafim já está disponibilizando alguma tecnologia para seus clientes para fazer o melhor manejo da irrigação? Além disso, já é possível variar a lâmina de água de acordo com a retenção de água de solo? Obrigada, Camila, pela pergunta. Se eu não responder tecnicamente a sua pergunta, a Netafim está à disposição, mas quando a gente fala de tecnologia, eu falei agora há pouco sobre fertirrigação e sobre GrowSphere, que é o monitoramento de toda a jornada da água dentro da fazenda. Então, sim, a Netafim disponibiliza isso para o produtor. E a questão da lâmina também, sim, a gente já consegue fazer com diferentes lâminas. Isso varia de cada projeto, né, de cada disponibilidade de água que tenha nas propriedades. Mas, por exemplo, eu tenho, quando eu falo de cana, as lâminas que eu uso no Nordeste, elas são diferentes das lâminas que eu uso aqui em São Paulo, né? E os produtores, as usinas, elas desafiam a gente a diminuir lâmina, obviamente com validações e com pesquisas, mas a gente vem trabalhando sim em diferentes lâminas. Bacana, respondido. Se você me permite, posso fazer um merchan meu aqui? Eu quero até conhecer. Bom, para você, Michele, e para você que está acompanhando, que deseja aprimorar seus conhecimentos sobre os índices zootécnicos da bovinocultura de corte. Então, índice zootécnico da bovinocultura de corte de cria, recria, engorda, índices zootécnicos produtivos, econômicos, de abate. Então, só clicar no link que o nosso amigo Vitor vai estar disponibilizando e fazer o download. E também o guia prático da produção de silagem. Tá, o quanto produzir, qual variedade utilizar, taxa de retirada, quanto vale um silo cheio. Eu sempre falo isso, né? Que embaixo da lona do silo sempre tem uma caminhonete ali. Então, para você que deseja aprimorar o conhecimento, clica no link aí e faça o download. A gente acabou de falar sobre o conhecimento, né, da agropecuária, então é uma ótima oportunidade para quem quer saber mais. A gente sempre precisa saber mais, né? Exatamente. Acho que a maior ignorância do ser humano é achar que sabe tudo. Então, essa é uma ótima oportunidade para quem quer conhecer mais ainda, né? Exato. Ou ver uma visão diferente. Perfeito. E nunca é demais, né? Conhecimento nunca é demais, né? Nunca é demais. É isso aí. Michele, quais inovações podemos esperar da Netafim nos próximos anos? Falando de digital farming, entregar soluções para não conectividade, soluções mais acessíveis ao produtor, e aí trazer um pouco de inteligência artificial para os produtos que a gente tem hoje, com certeza. A gente tem esse mês não, agora em outubro a gente recebe o vice-presidente da Netafim Global de Israel de tecnologia aqui no Brasil, para conhecer mais do mercado. A gente vai estar no Mato Grosso, a gente vai estar no Nordeste. E falando aí de tubos gotejadores, a gente não posso abrir muita coisa, mas com certeza a gente vai estar trabalhando a inovação para atender ainda mais as necessidades do produtor na ponta, para entregar mais tecnologia e superar os desafios que a gente tem com água e com qualidade de água. Legal. Você comentou agora há pouco aí sobre a IA, inteligência artificial, né? Como que a Netafim tem utilizado essa ferramenta a favor dela? Estamos aprendendo, né? Estamos a caminho, mas no desenvolvimento de equipamentos tecnológicos de digital farm é o principal caminho aí que a gente está seguindo, mas ainda a gente está em desenvolvimento. E a gente saindo um pouco do nosso tema principal e voltando para o tema inicial, né? Que a gente tem bastante curiosidade sobre esse tema, né? O pessoal que acompanha a gente. O que você destaca sobre a gestão de equipes? Qual que é o olhar que você tem hoje dentro da empresa? O que você destaca que é importante? Né? Hoje você está num cargo você é uma diretora da Netafim. Como que você enxerga a gestão de pessoas hoje dentro da empresa? A gestão de pessoas, ela é desafiadora, né? Não quero parecer repetitiva, mas a gente falou sobre que cada pessoa tem uma forma de se comunicar, de receber a comunicação, mas no final todo mundo tem que perseguir o mesmo ponto. Então, eu prezo muito por manter a clareza no time, portas abertas e que as pessoas entendam por que elas estão ali, né? Por que você está nessa empresa? O que você quer entregar? Né? Qual que é o propósito? Para onde vamos? Então eu prezo muito por isso, pela transparência e pela qualidade das informações. Assim, acho que time bem informado é time forte, né? E a gente vê ainda muita gestão centralizadora, com pouca informação,
faz isso aqui, faz aquilo ali. Então, se as pessoas têm informação clara, informação transparente, ela é mais empoderada, ela é mais dona de si, ela tem mais atitude de dono. Então, eu prezo muito isso numa gestão, num tema de gestão de pessoas. Perfeito. E a Netafim tem investido em novos talentos? Tem. Tem. A Netafim hoje é uma empresa de mais de 300 funcionários. Eu sou uma mulher na liderança, né? Então, quando a gente olha o nosso time de diretores, a gente tem 2 mulheres, né? Assim, quantas empresas do agro você vê 2 mulheres em cargos de diretora, né? Eu e a diretora de RH. Então, tem investido. O meu cargo, ele foi uma substituição de uma nova diretoria que foi criada. Então, que foi a diretoria de grãos, né? Que a gente fala que é de cereais e fibras. Então, tem investido muito na questão de qualidade de entrega de serviço, então na questão de projetos, de instalação. É uma empresa que se preocupa muito com a questão de satisfação do cliente. Claro que assim como todo mundo, a gente erra, a gente volta atrás, a gente corrige, o cliente fica bravo, a gente vai entender por quê, mas é tudo uma questão de aprendizado. Mas a Netafim sim vem investindo em pessoas, mas principalmente na satisfação do cliente. Você falou um ponto importante, né? Que é o pós-venda. Né? Uma coisa é você oferecer uma solução, mas aquela solução tem que funcionar. Sim. Bom, você pode falar melhor do que eu. Que é isso que é um dos grandes problemas das empresas hoje, né? Elas vendem e existe uma falha muito grande na assessoria, né? No pós-venda, que é onde o produtor ele se sente abandonado ali, né? E não tem pessoa mais carente que o produtor, né? Mas a gente vê que a Netafim é especialista nesse assunto, né? E não faz sozinha. Isso é importante, porque a gente tem uma cadeia de distribuidor, né? Você acabou de citar um distribuidor aqui que é o seu patrocinador. E o distribuidor, ele é um braço da empresa. Então, se a gente tivesse que fazer pós-venda sozinho, a gente não ia conseguir. Então, a gente tem um pós-venda da Netafim para projetos diretos, mas a gente tem aí distribuidores espalhados pelo Brasil inteiro, que são grandes profissionais e que prestam esse serviço de pós-venda para o produtor. Pensando num gestor de sucesso, você é a pessoa certa para falar isso, hein? Olha lá, hein? Quais competências desenvolver além da técnica? Né? A pessoa se forma um administrador de empresas, um engenheiro agrônomo, né? Aquilo que ele aprendeu na faculdade. Mas quais competências a mais ele precisa desenvolver para ser um gestor de sucesso, na sua opinião? Essa pergunta ela parece simples, né? Mas assim, ela é muito pessoal. Eu acredito muito que o olhar comercial é importante em qualquer função. Eu tenho ouvido falar muito sobre isso. Nossa, eu acredito e defendo demais, assim. Como que uma pessoa que trabalha em compras, eu não consigo acreditar que ela vai fazer uma compra muito boa se ela não souber o propósito comercial. Assim, qual que é o impacto dela? O impacto dela é o custo. O custo impacta o preço que você vende, que impacta na margem, né? Então eu acho que um olhar comercial é importante. Eu acho que as empresas pecam em não desenvolver as pessoas comercialmente. Por que não um treinamento comercial para toda a empresa? Para entender, né? A jornada comercial, para entender o cliente. Então, eu acho que isso é um ponto importante. Eu não sei como, Sidney, de verdade, mas a gente precisa ter mais tempo livre para poder fazer gestão de pessoas. E a luta da agenda é insana. Muitas vezes a gente não tem disponibilidade para estar ali o tempo todo com as pessoas, mas a gente precisa ter disponibilidade para as pessoas. E por último, eu acredito muito na qualidade da informação, né? Eu falei lá na frente sobre a questão da informação tóxica, como que a gente recebe as informações e a gente repassa isso de uma forma qualificada, né? Que as pessoas saibam de fato o que elas precisam fazer. A gente deduz muito, a gente deduz que o outro está entendendo, que o outro sabe que tem que fazer, que o outro sabe que tem que entregar, mas o outro não sabe. E passar a informação necessária, né? Necessária. Porque a gente é bombardeado de informação, né? Então, o WhatsApp, se você for contar no WhatsApp a quantidade de mensagem que você recebe, você fica doido, né? Cara, eu vivi eu posso contar claro. uma experiência que eu vivi essa semana. Um cliente me ligou bravo porque o Grow Sphere tinha parado de funcionar na fazenda do cliente dele. E aí eu fui tentar entender e liguei para uma pessoa, a pessoa falou assim, não, tá funcionando.
Falei, mas como não tá funcionando? Não, o cliente me ligou e disse, não está conectando. Guarda essa palavra, não está conectando. E eu olhei pelo sistema, sim, está conectando. Aí eu parei e falei, cara, o cliente não quis dizer conectando de conectividade de internet, ele quis dizer conectando ligar. E aí eu conversando com o funcionário, eu falei, sabe o que a gente precisa fazer para melhorar? Ter 5 perguntas-chaves. 5. Isso. Sabe por quê? Porque o cliente não sabe. Ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe dar a resposta ou ele não sabe perguntar. Uhum. E no nosso papel de fornecedor, e aí vem um ponto-chave da comunicação, puxa a pergunta. Nem todo mundo é igual. Exatamente. Nem todo mundo tem facilidade de falar, facilidade de perguntar, de desenrolar, mas todo mundo sabe responder. Uhum. Então, se você pergunta, não está conectando a internet, ele pode dizer para você, não, eu não tô falando de internet, eu tô falando que não tá ligando o trem aqui. Uhum. Né? Então, aí, no final, o cliente tinha razão. Né? Então, assim, essa questão da comunicação também é um ponto importante para a vida, tá? Não é só para a questão profissional, assim. Eu acho que a maioria das competências que a gente desenvolve hoje para o mundo profissional são as competências que a gente tem em casa. Você não faz planejamento na sua casa? Poxa vida. Por que você não vai fazer na empresa? Exatamente. Você não faz conta na sua casa? Por que você não vai cuidar do budget da empresa? Uhum. Quais são os dados que você discute com a sua esposa para viajar? Você não olha informação de tempo, de local, de se tem lugar para criança, se tem brinquedoteca. Por que você não olha os dados da empresa para tomar decisão? Uhum. Então, assim, eu acho que uma coisa hoje está muito atrelada na outra. Eu não acredito que as pessoas são pessoas diferentes em casa e no trabalho. Não acredito. Assim, pode ser que seja, tá? Eu tô falando eu mesma, eu não acredito. Eu acho que a gente carrega esses pontos na vida pessoal. É isso aí. E antes da gente finalizar, queria que você deixasse uma mensagem final pro pessoal que está acompanhando a gente. Eu primeiro agradeço, eu tô muito feliz de estar aqui, tô encantada, eu gosto muito de falar de irrigação e, pessoal, vamos irrigar. Assim, o futuro é a irrigação. Quer saber mais? Procure as empresas, procure as indústrias. Eu estou à disposição, a Netafim também, independente, não precisa fazer cotação, não precisa comprar, mas quer saber de irrigação? Procura a gente vai falar sobre irrigação, vai explicar, vamos cuidar do planeta, vamos cuidar do mundo, porque o mundo precisa da gente. E sem água não tem mundo, então vamos otimizar da melhor maneira. Acho que essa é a mensagem principal. É isso aí, eu super indico a Netafim, é uma empresa muito séria, com profissionais capacitados, eu falo por experiência própria, então indico. Para quem tiver dúvida, entre em contato com a Michele. E é isso aí. Isso aí. Muito, muito obrigada. Michele, eu que agradeço mais uma vez e vamos marcar o próximo, hein? Vamos sim. E antes da gente finalizar, quero agradecer os nossos patrocinadores, Nutri Rações, E-Solo e E-Solo Digital, Irrigação Carriel, Oficina Picasso e Rádio Interativa. E obrigado a você que nos acompanha. Esse foi mais um programa do Ruralmente Podcast. A gente se vê.